Eu vejo muitas pessoas na internet falando que hiperfoco, estudo, são coisas essenciais na vida de uma pessoa. Mas quando eu vejo isso, eu percebo que nunca me encaixei nesses padrões. É até meio esquisito. Porque estudar nunca foi fácil pra mim. Estudar sempre foi horrível. Sentar na cadeira e focar era uma das atividades mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Juro pra vocês, era torturante. Na verdade, ainda é em alguns momentos. E hoje eu quero te contar exatamente o que mudou e o que eu fiz pra virar a chave e conseguir estudar de verdade. Mesmo com a hiperatividade, mesmo com tudo contra, se isso te ajuda de alguma forma, eu acho que já valeu de alguma coisa. Quem me acompanha sabe que eu estudo normalmente 3 horas por dia. Isso é sério, todos os dias eu estudo essa média de horas, né? E eu cronometro tudo que eu faço. Todos os meus estudos eu cronometro pra mim saber meu tempo de foco, quanto tempo eu estudei certinho. Mas o que talvez você não saiba é que, na verdade, isso nunca foi normal pra mim. Na verdade, nunca fez parte da minha vida estudar dessa forma. Eu tenho hiperatividade. Eu sou diagnosticado com TDAH, transtorno de déficit de atenção, também tenho hiperatividade. Então é um conjunto. Eu tomo remédios controlados, não controlados de tarja preta, mas alguns que me ajudam. Então pensa, tanto que é difícil estudar tendo esse tipo de diagnóstico. Nossa! É tudo muito pior. E sinceramente, estudar sempre foi um sacrifício. Sempre foi muito moroso, muito cansativo para mim poder sentar numa cadeira e literalmente estudar. Qualquer atividade que exija foco, constância, disciplina, 90% das vezes, não, 99% das vezes, meu cérebro quer fugir dali. Ele não quer saber de estar naquele lugar. E o que mudou então? Primeiro, eu decidi mudar um pouco o meu ambiente. O ambiente não é só no que você vive no seu dia a dia, aqui na realidade. Também é o que você vive nas redes sociais. Eu decidi mudar toda a minha estrutura. Desde as pessoas que eu sigo, o conteúdo que eu vejo, que eu absorvo diariamente, eu decidi mudar tudo isso. Seguir pessoas que têm um foco parecido com o meu ou alcançaram objetivos que eu almejo um dia. Por exemplo, pessoas que foram aprovadas naquele concurso que eu tanto quero, ou pessoas que estão estudando mesmo, pessoas que almejam alcançar determinado pódio. Então, pessoas que têm objetivo, sabe? Eu acho que isso motiva a gente a dar gás. Porque você fica pensando assim, cara, se essa pessoa conseguiu, não desmerecendo a pessoa, falando que ela não conseguiria, mas se até mesmo ela conseguiu, por que eu não posso conseguir construir uma jornada, construir algo que me faça chegar a algum lugar, né? Construir um pódio para mim. Então acaba que você constrói o seu sucesso. E seguir essas pessoas, ver a vida delas, ver o lugar que elas estão, que é basicamente onde eu quero chegar, me fez entender que estudar é a única ponte de onde eu tô para onde eu quero chegar. É basicamente o caminho que eu tenho que seguir. É o único caminho onde eu posso atravessar para poder chegar no meu objetivo. Mas existe algo que para mim é tão poderoso quanto modular o ambiente onde eu estou. Basicamente é o segundo ponto da minha visão, que é transformar tudo que você faz em um jogo. Isso funciona pra mim porque eu sou fã de jogos. Eu amo jogar. Jogos pra mim é algo incrível. Pra mim fez parte da minha vida e da minha infância. Então eu sinto ainda às vezes a necessidade de jogar algo. É claro que a gente se limita por conta dos estudos, mas para algumas pessoas funciona muito bem. E eu sou uma delas. Eu comecei a encarar os estudos como se fosse um videogame, né? Como se cada matéria fosse uma fase, cada tópico fosse um lugar diferente, cada tópico fosse um ambiente novo onde eu deveria explorar e buscar saber cada vez mais daquilo para poder entender até onde eu posso chegar. Querendo ou não, é um ambiente novo e tudo que é novo é difícil. Isso não se limita somente a estudo, é tudo que você vai fazer na sua vida que for novo, vai ser difícil, cara. Tudo é difícil quando é a primeira vez. E quando você entende um conteúdo novo, quando você estuda para aprender aquela matéria e você passa, né, basicamente você entende aquela matéria, você acaba passando de fase. Você conquista um achievement. Um exemplo muito legal que eu gosto de dar é para quem joga Dark Souls. Eu joguei Dark Souls, não muito, ao ponto de ser fissurado, mas eu tenho amigos que jogam. E particularmente joguei o suficiente para saber que é um jogo extremamente difícil, que você tem que aprender o jogo. Você não tem que saber só jogar, você tem que aprender o jogo.
Cara, você que joga Dark Souls e quer aprender a estudar, quer estudar de verdade, quantas horas você já passou tentando derrotar um boss? Sério, é literalmente uma coisa ridícula. Se você não conhece o moveset de um boss em Dark Souls, você tem que tentar diversas vezes aprender o que ele faz, as fases que ele tem, para você poder conseguir passar dali. E a mesma coisa é com o estudo. A primeira vez que você chegar para estudar determinada matéria, cara, vai ser um saco, vai ser muito difícil. Você vai tentar e parece que você não vai aprender nada. Mas quando você voltar naquele lugar pela terceira, quarta vez, você já vai estar craque. Você já vai saber, tudo que você lê ali, você já vai lembrar e vai entender. Então é só questão de repetição. Você precisa entender e aprender sobre o que você está fazendo. Entende? Hoje meu método é bem simples. É 3 horas por dia, sendo 2 matérias, 1h30 para cada. Eu sento, cronometro tudo e foco total nos estudos. Mas aí que tá. Antes disso, eu nunca tinha estudado dessa forma. Eu tentei videoaula, tentei só fazer questão, tentei tudo, cara, e nunca deu certo. Agora, parece que tudo tá entrando na minha cabeça de uma forma muito exponencial e bem mais rápida. Parece que eu encontrei o meu método de estudar. Mas não é só questão de método, é você entender a sua cabeça e como você observa seus estudos. Então, só agora, utilizando esse meu modo de jogo, que eu consigo reter conhecimento e aprender novas matérias. E conseguir, assim, avançar nos meus estudos. E eu vejo muitas vezes pessoas falando na internet sobre o método perfeito de estudo, método de X, Pomodoro e tal. Mas a verdade, no fim, é sobre encontrar o seu método. E aquilo que funciona pra mim, talvez não funcione pra você. Da mesma forma que se funcionar pra você, talvez não funcione pra mim. Então é muito relativo. Cada cérebro funciona de uma forma. Mas tem uma coisa que, infelizmente, eu tive que aprender, é que a gente tem que se apaixonar pelo processo. É claro, vai ter aqueles dias que você vai olhar para os materiais de estudo e vai falar assim, cara, como eu odeio isso. Que vontade de rasgar tudo e meter o pé na porta e ir embora. Mas, infelizmente, não é assim. A gente tem que arcar com os nossos compromissos e nossas obrigações. Então, se você curte o processo, acaba que as coisas se tornam mais leves e o resultado uma hora vem. Se você também tem dificuldade para estudar, saiba que não é só você. Se quiser, comenta aqui embaixo como que você estuda. Quem sabe a gente não troca uma ideia e você melhora junto com a gente.